Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União constatou que as regras atuais do Auxílio Brasil geraram um incentivo a declarações falsas sobre a composição familiar. O governo federal vai revisar a lista de beneficiários do Bolsa Família para identificar possíveis fraudes no cadastro de famílias formadas por uma única pessoa. Dados oficiais do Ministério de Desenvolvimento Social e Cidadania mostraram que o número de famílias com uma pessoa só que recebem o benefício aumentou no ano passado. Esse aumento é de cerca de 156% no período entre novembro de 2021 e novembro de 2022. O Tribunal de Contas da União alertou que membros de uma mesma família estão se registrando separadamente para obter mais recursos. Ou seja, uma família que tem muitos adultos conseguiria se desmembrar e, através de informações falsas, se cadastrar para receber o auxílio. Esse grupo é apontado com maior potencial para recebimento indevido do benefício a partir dessas informações falsas sobre a estrutura dessas famílias. Os dados mais recentes mostram que quase 22 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil, mas existem indícios de que pelo menos 2 milhões e 500 mil dessas famílias recebam o benefício de maneira indevida. O governo está realizando desde o fim de 2022 um pente fino para encontrar aí possíveis irregularidades no cadastro único que reúne os beneficiários de programas sociais federais. Recentemente, a pasta do Desenvolvimento Social e Cidadania assinou um acordo com a Defensoria Pública da União para promover melhorias no cadastro. Essas informações foram obtidas através da Lei de Acesso à Informação. De São Paulo, Bruna de Giaimo. A atividade econômica brasileira cresceu 2,9% em 2022 na comparação com o ano anterior. Apesar do crescimento, o ritmo de alta mostrou desaceleração em relação a 2021. Os dados da prévia do PIB foram divulgados pelo Banco Central. O Índice de Atividade Econômica, ou a prévia do PIB do Banco Central, teve alta de 2,9% em 2022. Apesar do aumento, indica desaceleração em relação ao ano anterior, quando houve uma expansão maior, de 4,68%. A baixa no ritmo de crescimento aconteceu em um cenário de juros altos para combater pressões inflacionárias. No ano passado, a Selic, fixada pelo Banco Central, subiu de 9,25% para 13,75% ao ano, o maior nível em 6 anos. O processo de vacinação, que começou em 2021, permitiu o retorno à normalidade da atividade econômica ao longo do ano de 2022, especialmente no setor de serviços, o mais afetado pela pandemia. Por outro lado, as vendas no varejo e a produção industrial tiveram desempenho mais fraco do que em 2021, justamente pela redução na demanda de bens, mas também pelos efeitos da política monetária, especialmente nos meses finais do ano. O resultado oficial do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve ser divulgado somente em 2 de março pelo IBGE. O mercado subiu as estimativas de inflação e passou a esperar um corte menor nas taxas de juros. Foram ouvidas mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Os economistas do mercado financeiro elevaram as estimativas de inflação deste ano e de 2024. A projeção também é de queda menor da taxa básica de juros, a Selic. As informações constam do relatório Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Para este ano, a expectativa de inflação passou de 5,78% para 5,79% na nona alta seguida do indicador. Em 2023, a meta central de inflação foi fixada em 3,25% pelo Conselho Monetário Nacional e deve ser considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se confirmado, esse será o terceiro ano seguido de estouro da meta de inflação. Para 2024, a projeção da inflação do mercado financeiro subiu de 3,93% para 4% na semana passada.
Essa foi a quarta elevação seguida da previsão. Para que a meta seja cumprida, ela deve oscilar entre 1,5% e 4,5%. Já a taxa Selic, ela está em 13,75% ao ano. E o mercado financeiro elevou a expectativa para a taxa básica de juros da economia de 12,50% para 12,75% ao ano para o fim de 2023. Já para o fim de 2024, a projeção do mercado para o juro básico subiu de 9,75% para 10% ao ano. E com relação ao Produto Interno Bruto de 2023, o mercado financeiro reduziu sua previsão de 0,79% para 0,76%. E para 2024, a previsão de crescimento permaneceu estável em 1,5%. A Receita Federal anunciou que o prazo de entrega da declaração do imposto de renda ficou maior e vai até o fim de maio. De acordo com o fisco, a intenção é permitir que contribuintes possam usar a declaração pré-preenchida. Neste ano, o prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2023 foi ampliado para o dia 31 de maio. O tempo para este procedimento costumava terminar em abril. Com a extensão, os contribuintes vão ter de 15 de março até o final de maio para apresentar a documentação. A declaração pré-preenchida é oferecida ao contribuinte a partir do que é informado em outro tipo de documento, a declaração de imposto de renda retido na fonte, entregue ao órgão até o final de fevereiro. Esses dados são fornecidos por pessoas jurídicas, pagadoras e usados para preenchimentos prévio das declarações de pessoas físicas. Segundo a Receita, a declaração pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte. Esse tipo de declaração possui informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais e que estão carregadas automaticamente, sem a necessidade de digitação. A Caixa Econômica Federal começou a pagar na última quarta-feira o Auxílio Brasil e Auxílio Gás de fevereiro. Atualmente, o valor médio mensal recebido pelas famílias é de R$ 614. A nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil já começou e agora cada beneficiário também recebe o Auxílio Gás com o valor equivalente a 100% do custo médio do botijão de 13 quilos. Os pagamentos do Auxílio Gás serão realizados de forma bimestral. Os depósitos são feitos na conta da Caixa Econômica Federal do titular. Os pagamentos são de acordo com o número do NIS e acontecem até o dia 28 de fevereiro. O programa ainda não conta com os R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade e por isso ainda não é chamado oficialmente de Bolsa Família pelo governo. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a estimativa é que esse pagamento adicional só começa em março. Segundo o governo federal, cerca de 22 milhões de famílias recebem um benefício em 5.570 municípios. Atualmente, o valor mínimo transferido aos cidadãos é de R$ 600 e a média para cada núcleo familiar é de R$ 614. Uma pesquisa realizada por uma plataforma digital de empregos que ouviu 23 mil pessoas em 16 países, incluindo o Brasil, mostra que 60% dos entrevistados querem mudar de emprego este ano. A demanda por salários mais altos é o maior motivador para a busca. 2023 ainda está no começo e, com ele, as esperanças dos brasileiros se renovam em busca de novas oportunidades de emprego. Pelo menos é o que revela um levantamento elaborado pelo LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, presente em 200 países, com mais de 900 milhões de usuários, 163 milhões deles daqui do Brasil. Mais da metade dos entrevistados disseram que pensam em mudar de emprego neste ano. 77% dos profissionais estão confiantes em encontrar novas posições. Pelo menos 20% deles já iniciaram a busca ativa por novas oportunidades. Segundo a pesquisa, o que justifica essa intenção é a incerteza econômica, somada ao movimento de carreira liderado pela geração Z, que começa a buscar no mercado salários e benefícios mais atrativos. Fomos às ruas para saber se realmente o brasileiro está querendo transformar sua vida profissional em 2023. Quero mudar de emprego, de função. Acho que o mercado de trabalho está bem escasso
as oportunidades são mínimas. Eu futuramente prefiro abrir o meu negócio e ter meu negócio próprio do que ser empregado até pelo salário mínimo, pelos benefícios que hoje o mercado está oferecendo. Inclusive, eu já estou nessa. No ano passado eu saí de uma empresa que era mercado e meu sonho era trabalhar de segunda a sexta. Lá eu era auxiliar administrativo, hoje eu faço curso de administração e estou estagiando aqui, de administração mesmo. Atualmente estou desempregado, mas sim, eu quero trocar por causa que eu acho que está muito difícil para arrumar emprego. Sim, eu estou querendo buscar umas novas oportunidades para mim crescer. Eu estou fazendo curso, estou fazendo inglês por minha parte mesmo, então estou fazendo várias pesquisas também. Mas essa mudança no comportamento da força de trabalho brasileira ocorre em um momento de retração das contratações no país. Em dezembro de 2022, houve uma queda de 23,6% na oferta de vagas formais em relação ao mesmo período do ano passado. Mas mesmo assim, de acordo com a pesquisa do LinkedIn, 82% dos profissionais entre 25 e 34 anos acreditam que vão conseguir uma nova função ainda neste ano. Já entre os profissionais com mais de 35 anos, esse percentual é de 67%. Fernando Holanda Barbosa Filho, economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, fala do atual cenário do mercado de trabalho no Brasil e das projeções para esse ano. O mercado de trabalho esse ano ele vai ter um desempenho inferior ao que ele teve nos últimos 2 anos. Por conta da pandemia, os 2021 e 2020, o crescimento das oportunidades de trabalho, do número de empregados e a queda na taxa de desemprego foi bastante considerável. No entanto, as projeções para esse ano de 2023 que se inicia é de um crescimento econômico mais baixo, com isso uma expansão menor do mercado de trabalho, até mesmo um aumento da taxa de desemprego ao longo do ano. Então, nesse sentido, vai ser um mercado de trabalho mais difícil esse ano do que ele foi nos anos anteriores. O estudo também mostrou que a demanda por salários mais altos é o maior motivador para essa movimentação. Mas isso pode esbarrar na recusa dos líderes das empresas, que em geral não estão oferecendo aumento salarial neste momento. Entre as outras razões para a mudança de emprego estão a busca por melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, a confiança dos trabalhadores em suas habilidades, a falta de oportunidade de crescimento na empresa atual, o desejo por trabalhar parcial ou totalmente remoto, ou ainda trabalhar por conta própria. Segundo a psicóloga Glauciane Hilário, os profissionais brasileiros, após terem enfrentado cenários econômicos e sociais complicados nos últimos anos, se adaptaram para enfrentar situações de crise. Eu percebi que durante a pandemia, sim, já se vinha num processo de resiliência dentro das empresas, e aí com a questão da pandemia, os profissionais, tanto as gerações mais recentes quanto as gerações mais maduras, conseguiram digamos, se adequar a esse susto mundial, porque realmente foi um susto mundial, achando que a gente iria, digamos, implodir, né, enquanto país, enquanto nação, e aí observou-se que não, que foi possível passar por essa maré. A pesquisa também revelou que os profissionais continuam cobrando ofertas de trabalho remoto e buscando bem-estar e equilíbrio, tendência que cresceu no período pós-pandemia. Atualmente, mais da metade dos trabalhadores no Brasil afirma que prefere trabalhar em regime híbrido. Diante desses novos paradigmas e desafios do mercado, confira algumas dicas para obter um novo emprego ainda em 2023. O profissional que ele está fora do mercado, a primeira dica que eu dou, ele precisa, por exemplo, estar numa rede social como o LinkedIn. A maioria das empresas estão ali dentro. Ali você tem praticamente muitos líderes, você tem muitas equipes, enfim, pessoas que estão ali transitando. Então, é importante que esse profissional esteja lá, que mantenha o seu perfil atualizado dentro dessa rede, que faça contatos, que mostre para a rede que ele está ativo, que ele está em busca de trabalho. Então, o profissional que pretende, então, mudar de área, ele precisa, de antes de mais nada, olhar para si e entender, neste momento da vida dele, o que é mais importante para a vida dele. Porque, normalmente, quando a gente fala de área profissional, a tendência é que a questão salarial ela venha de antemão, né, como a principal. Depois disso,
quais são os cursos, o que eu preciso fazer para então ficar preparado para começar a me inscrever para essas vagas nesse novo perfil. Então, ele aí fazer alguma formação, fazer algum curso, já direcionando para essa nova área que ele quer atuar. Então, mãos à obra. Planeje, se qualifique-se e tenha muita dedicação para alcançar seu objetivo profissional. Boa sorte! A população em situação de rua dispara no país. A estimativa é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. A população de rua cresceu 38% nos últimos 3 anos. Em uma década, o dado é ainda mais assustador, 211% de aumento. Cerca de 281 mil pessoas vivem atualmente nas ruas do Brasil. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, chegar nesse número não foi fácil, já que essa população ficou de fora inclusive do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que contempla apenas pessoas que têm domicílio. Para o IPEA, apesar de não ser o único motivo, a falta de renda é a principal razão de tantas pessoas estarem em situação de rua, especialmente no pós-pandemia, com o aumento do desemprego e da informalidade e a consequente alta da pobreza. Segundo o Instituto, a quebra de vínculos familiares e comunitários e os aspectos ligados à saúde mental, que incluem o vício em drogas, também são fatores que levam muitos às ruas. Só aqui na capital paulista, a população em situação de rua já passa de 48 mil. Enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo tem intensificado a remoção de barracas de sem-teto na região central, segundo informações de quem dorme nas ruas e também de quem trabalha e circula pela região. A Prefeitura afirma que não houve mudança na rotina de limpeza e que realiza ações periódicas de acolhimento da população de rua. Segundo o governo municipal, há cerca de 20 mil vagas para acolhimento em diferentes modalidades. De São Paulo, Leonardo Félix. Em uma ação contra a pirataria, a Anatel vai desligar mais de 5 milhões de aparelhos clandestinos que dão acesso a conteúdos como filmes, séries e canais de TV por assinatura que estão em uso no Brasil. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Jaime. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou que mais de 5 milhões desses aparelhos sejam cancelados pelos prestadores de serviços de telecomunicações. Mesmo sendo ilegal, muitas pessoas possuem esse tipo de aparelho que dá acesso a conteúdo restrito. A medida foi tomada pela Anatel depois que ela recebeu diversas denúncias do uso generalizado do recurso. Um grupo interno da agência fez uma avaliação dos dados recebidos e, a partir desse diagnóstico, apontou aí uma lista de equipamentos que devem ser bloqueados. Esse tipo de equipamento, mesmo sendo ilegal, é vendido livremente em grandes sites de comércio eletrônico. Essa determinação já está valendo. O corte dos sinais será feito de forma remota, ou seja, os prestadores não precisam ter acesso à casa dessas pessoas para inviabilizar o uso. De São Paulo, Bruna de Jaime. Olha só que alarmante, um estudo revelou que 1/3 dos acidentes nas estradas estão ligados à má conservação dos veículos. O levantamento destaca a importância da revisão no carro, especialmente para quem vai pegar a estrada no feriadão. Fazer revisão no carro é um dever de todo proprietário e condutor, especialmente antes de viajar. Mas nem todos seguem esse protocolo, e isso tem consequências. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Scaringuela Trânsito, a má conservação dos veículos é responsável por 30% dos acidentes nas estradas, atrás apenas da imprudência dos motoristas ao volante. O descuido com a manutenção preventiva também pode pesar no bolso. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, de janeiro a agosto de 2022, mais de 150 mil motoristas foram multados por conduzir veículos em mau estado. A pesquisa aponta ainda que as principais falhas de manutenção estão ligadas a pneus, freios, amortecedores, níveis de água e de óleo. Um especialista em mecânica cita mais itens que não podem ficar de fora de uma boa revisão antes de pegar estrada. A recomendação é que se faça periodicamente, a cada 10 mil ou uma vez por ano, a cada 12 meses, a manutenção preventiva desses itens, a verificação do nível de água, de óleo,
Os pneus ele tem vida útil, né? De 5 anos da borracha, que ela, com o tempo ela tem a degradação da borracha. Não só o desgaste, né? Não só se está careca ou não, mas também ele resseca a borracha. Alinhamento e balanceamento, os freios são muito importantes. Verificar também os itens de segurança, como o cinto de segurança, se está o funcionamento normal antes de viajar. Anderson Isaías também dá dicas para fazer uma viagem tranquila e segura neste feriadão. Quando a gente programa uma viagem para feriado, principalmente, que é uma viagem um pouco mais longa, a gente sempre recomenda assim, dar uma geral, né? Ter uma direção segura, paletas, limpador de para-brisa, de repente na chuva, se vê que vai chover, se preocupar com os limpadores de para-brisa. São os itens normais que a gente verifica no veículo para uma viagem segura. Cadeirinha da criança que vai no banco de trás, os animais, carregar corretamente. Às vezes a gente se preocupa com a gente e esquece do próximo. Então não deixe de planejar sua viagem com antecedência, verifique os componentes do carro e conduza o veículo de forma segura, para não ter surpresas desagradáveis. Assim, basta você se preparar para aproveitar um passeio tranquilo e em segurança com a família. Boa viagem! Veja a seguir. Projeto de lei propõe licença do trabalho por morte de animal de estimação. E ainda, a plataforma de inteligência artificial chega ao Brasil como um novo desafio para os educadores. Nós voltamos em instantes. Até já! O aplicativo avalia alimentos e ajuda na escolha de produtos mais saudáveis. A tecnologia escaneia os rótulos e dá nota aos produtos de acordo com sua composição nutricional. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. Você já se sentiu perdido ao ler rótulos de produtos em um supermercado? Pois é, agora o aplicativo Desrotulando oferece informações simplificadas dos valores nutricionais dos alimentos industrializados a partir da leitura de códigos de barra. Além disso, ele também faz uma avaliação de 0 a 100, baseada em seus ingredientes. O processo é muito simples, basta escanear o código de barras do produto que o aplicativo lhe dará a nota geral, pontos positivos e negativos do produto e alternativas ao alimento. Tudo a partir de um banco de dados que vem sendo alimentado desde 2016. O critério das notas é baseado nas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, documento desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Alimentos ultraprocessados com alto teor de açúcar e aditivos levam notas baixas, enquanto produtos com maior número de fibras e ingredientes orgânicos ganham notas altas por serem mais saudáveis. Criado há quase 7 anos, o aplicativo é o primeiro do segmento no Brasil e seu banco de dados conta com mais de 50 mil produtos registrados. Caso o alimento escaneado não esteja no banco de dados, qualquer usuário pode colaborar, enviando uma foto do produto à equipe do aplicativo para avaliação. O Desrotulando visa ajudar os usuários a consumirem menos alimentos ultraprocessados, com uma quantidade menor de ingredientes nocivos à saúde. O aplicativo é gratuito e está disponível para download nas principais plataformas digitais. De São Paulo, Leonardo Félix. Olha só, um novo projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados pretende inserir nas leis do trabalho uma permissão para que o funcionário se ausente do emprego por um dia e que a falta seja abonada em caso de falecimento de gato ou cachorro de estimação. O projeto foi protocolado na Câmara dos Deputados no dia 2 de fevereiro e ainda está na fase inicial de tramitação. Não tem previsão para ser votado. O texto altera a CLT e cobre apenas o caso da morte de cães ou gatos. Caso aprovado, o trabalhador que perder o pet poderá ter um dia de folga do serviço. Essa medida tem o objetivo de ajudar o trabalhador a lidar com a perda e resolver as questões burocráticas relativas à morte do animal. Além do luto, também se trata aí de uma questão de saúde pública, pois quando a gente enterra o animalzinho no quintal de casa, pode existir a poluição do solo e contaminação dos lençóis freáticos e poços artesianos. E com uma folga no trabalho, o dono pode se programar para procurar um serviço de incineração
para o animal ou enterrar em um local próprio para isso. A opção de um dia é a proporcionalidade da lei que diz a respeito da licença em caso de morte de cônjuge, irmãos, ascendentes ou descendentes. A população agora precisa estar atenta a um novo tipo de golpe. Criminosos se passam por advogados de grandes empresas para extorquir pessoas pelo WhatsApp. Acompanhe. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo já registrou 49 casos do novo golpe do Pix. Agora, os criminosos usam nomes e imagens de escritórios de advocacia para extorquir as pessoas pelo WhatsApp. Durante as investigações, foram identificados desvios de cerca de R$ 657 mil. Os crimes foram identificados pela Polícia Civil em Mococa, na região de Ribeirão Preto, no interior paulista. Os criminosos atuam de uma forma muito simples. Eles pegam o nome, o logotipo, a identidade visual e até mesmo a assinatura de empresas, bancos ou instituições públicas. Com isso, eles abordam as pessoas usando os dados que deveriam ser sigilosos para passar credibilidade. No golpe são solicitadas transferências e senhas de acesso. Até o momento, foram presos 4 homens em Fortaleza. Eles vão responder por associação criminosa e estelionato. Caso você ou algum conhecido caia em um desses golpes, o Tribunal de Justiça de São Paulo orienta as vítimas a registrar um boletim de ocorrência para que a polícia possa investigar esse tipo de crime. Um ano depois da tragédia em Petrópolis, que provocou a morte de 235 pessoas, a cidade tenta se recuperar. Os rastros dos danos causados pelas fortes chuvas ainda são visíveis em vários locais. No dia 15 de fevereiro de 2022, Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, decretou o estado de calamidade pública. Em apenas 6 horas, o volume de chuva que atingiu a cidade era o esperado para o mês todo. As principais ruas ficaram alagadas, os rios transbordaram e diversos deslizamentos de terra aconteceram em vários bairros. O número de mortes chegou a 235, na considerada a maior tragédia da história da cidade. Um ano depois, moradores ainda tentam reconstruir suas vidas em meio à dor do luto pela perda de parentes, amigos e vizinhos. Pessoas que viviam nas áreas mais atingidas ainda cobram o início das obras por parte das autoridades. No centro histórico, as praças e vias foram recuperadas e os comerciantes conseguiram retomar os negócios com a ajuda de clientes e fornecedores. Mas os problemas não acabaram e quando chove forte, a praça fica tomada pela água, já que os bueiros estão entupidos. Já em outras regiões, as perdas ainda são aparentes. No Morro da Oficina, lugar mais atingido pela chuva, só restam escombros de casas. Quem ainda permanece nas encostas vive assustado com a chance de uma nova chuva forte. As obras de contenção e drenagem no Morro da Oficina só começaram em janeiro deste ano. A Prefeitura de Petrópolis dividiu as intervenções em 3 etapas, cada uma compreendendo uma área. A segunda etapa ainda está em fase de licitação e a terceira espera a conclusão do projeto executivo. Segundo a gestão municipal, 41 obras estão em andamento e outras 40 em fase de licitação, além das 48 concluídas. Já o governo estadual afirmou que houve um investimento de R$ 255 milhões em trabalhos de contenção de encostas, reconstrução de ruas e reforço estrutural. Um levantamento apontou que mais de 40 mil famílias foram despejadas em todo o país desde o início da pandemia de Covid. Do total de casos, mais de 7 mil famílias estão em São Paulo. Sem recursos para pagar o aluguel, mais de 40 mil famílias foram vítimas de despejo ou reintegração de posse em todo o Brasil desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. Os dados são do Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, organizado pela campanha Despejo Zero.
O estado de São Paulo lidera o levantamento com 7.376 famílias despejadas e outras 65.600 estão sob ameaça de despejo. O Rio de Janeiro vem na sequência com mais de 6.000 famílias despejadas e cerca de 5.500 ameaçadas. E no Amazonas são quase 4.900 famílias retiradas de suas casas e cerca de 33.000 em risco de perder o lar. Em todo o país, 177.628 crianças foram atingidas pela falta de lar ou risco de perder o teto. Os dados mapearam também 174.512 idosos entre as vítimas de conflito por terra ou moradia. Os casos de remoção total ou parcial ocorrem principalmente nas regiões Sudeste, com mais de 16.000, e Nordeste, com mais de 10.000 famílias atingidas. Flagrantes recentes de crianças sendo transportadas irregularmente nos veículos reacendeu a discussão sobre a importância do uso da cadeirinha. Um motorista de aplicativo registrou este flagrante. São 5 crianças sendo conduzidas no teto de um veículo que trafega pela Avenida Júlio de Castilhos. Na Avenida Guaicurus, outro condutor dirige com uma criança no teto solar do carro. Este ainda ultrapassa os veículos pela direita e faz uma conversão com o sinal fechado. Este motorista cometeu 2 infrações gravíssimas: avançar o sinal vermelho e desobedecer as normas de segurança para o transporte de crianças. Para cada infração, a multa é de R$ 293, mais 7 pontos na carteira. A última alteração na lei da cadeirinha ocorreu em abril de 2021, há quase 2 anos. Mas é sempre bom relembrar. Crianças até 1 ano são transportadas no bebê conforto, no sentido contrário da via. Normalmente o bebê conforto ele tolera até 13 quilos, mas vai depender da especificação do fabricante. Depois de 1 ano, ela vai para a cadeirinha, que é de 1 a 4 anos. Normalmente os dispositivos vão até 36 quilos. Após os 4 anos, é o dispositivo assento de elevação, que aí já fica no sentido da via, dos 4 anos até os 7 anos e meio. Então, normalmente a criança tem menos de 1,45 e menos de 36 quilos. Depois dos 7 anos e meio até os 10 anos, ela é transportada no banco traseiro. Por quê? Porque ela já tem altura para esse cinto. Depois dos 10 anos, ela pode ir para o banco da frente. Mas o que a gente recomenda? Que ela tenha mais de 36 quilos e que ela tenha mais de 1,45 para garantir a segurança dela. A principal mudança está relacionada ao transporte de crianças em motocicletas. Para uma criança ser transportada na motocicleta, ela tem que ter mais de 10 anos. Também foi uma alteração dessa lei de 2020, que entrou em vigor em 2021. Os vídeos tiveram grande repercussão nas redes sociais, mas não podem ser usados para autuar os motoristas infratores. Para um policial militar, um agente de trânsito, realizar a confecção da infração de trânsito, ele tem que estar fardado, de serviço, numa viatura caracterizada. Então, não é possível a gente fazer a notificação mediante um vídeo enviado. Que ao menos a exposição sirva de lição para os motoristas que colocaram a vida dessas crianças em risco. A multa é um valor alto, as infrações são gravíssimas, 7 pontos na carteira, mas o mais importante é a preservação da vida, né? Impedir que alguém se lesione e até morra. Então, numa frenagem, o risco que ele está colocando um filho, um parente, um amigo é muito grande. Então, a gente pede para o pessoal se conscientizar em prol da vida. Uma nova plataforma de inteligência artificial tem deixado muita gente em dúvida sobre a segurança e veracidade das informações coletadas. O ChatGPT chegou em 2023 como um novo desafio para os educadores. Acompanhe na reportagem. São necessários poucos segundos para que a plataforma ChatGPT escreva um artigo sobre aquecimento global. Os robôs do sistema criam conteúdos, escrevem redações, resolvem problemas de matemática e são capazes, inclusive, de manter um diálogo e aprender com o usuário. Ele é um modelo de linguagem que consegue entender aquilo que nós estamos escrevendo, entender as nossas intenções, o que nós queremos com aquele texto. E assim ele também consegue dar uma resposta adequada. E todo o lance legal dele é que ele gera texto em tempo real e texto original. Ele não está copiando de nenhum lugar. E assim,
ele consegue criar textos de qualquer natureza para você. O ChatGPT foi criado por uma organização sem fins lucrativos localizada em São Francisco, que desenvolve pesquisas na área de inteligência artificial e faz isso para que as informações, dados e funcionamento sejam feitos de forma segura e responsável. A empresa foi fundada em 2015 por um grupo de empresários e tem como cofundador o bilionário Elon Musk. E o projeto tem tido sucesso. Em uma semana, mais de 5 milhões de downloads foram feitos. Além disso, a Microsoft vai investir 10 milhões de dólares no aperfeiçoamento da plataforma. O chatbot autônomo já conta com 40 bilhões de palavras em seus registros. Essas palavras foram obtidas através de notícias, textos e artigos disponíveis na internet. A ferramenta é valiosa para empresas e organizações de diversos tipos e vai se tornar muito mais poderosa. Por ser uma inteligência artificial, ela vai mudar e se adaptar constantemente. Ela vai evoluir, com certeza, para trazer um resultado que seja um pouco mais próximo ali do 100% de taxa de acerto. No entanto, dá para se dizer que esse não é o intuito dessa ferramenta ainda. Mas, como toda tecnologia, o ChatGPT também tem limitações. São elas poder gerar informações incorretas, poder produzir instruções prejudiciais e conteúdos tendenciosos e tem um conhecimento limitado do mundo e eventos após 2021. E a popularização da inteligência artificial já chegou para alguns estudantes dos Estados Unidos, que usaram a plataforma para a produção de seus trabalhos escolares. Os textos tinham um padrão de palavras difíceis, o que fez com que os professores desconfiassem da forma com que eles haviam sido produzidos, causando preocupação por facilitar algo que os jovens deveriam estar praticando na escola. Na escola, quando a gente ensina os gêneros textuais, né, pode ser notícia de jornal, pode ser reportagem, pode ser crônica. A ideia é que o aluno aprenda a estrutura do gênero, ou seja, como ele começa, como ele está no meio, quando ele termina, né? Depois nós vamos para os gêneros mais argumentativos, que tem a ver com as redações de vestibular, então é a criação de argumentos, uso de repertório. E isso acaba um pouco batendo com a própria ideia do GPT. O GPT ele não consegue verificar aquilo que está acontecendo hoje. Então ele não vai colocar dados atuais, ele não vai colocar uma ligação entre um pensamento crítico e uma avaliação desse pensamento crítico. Mas quantas dessas informações são verdadeiras? Qual a credibilidade delas e quem garante que não são plagiadas? Eu acredito que as chances de plágio direto elas sejam remotas. Porque esse ChatGPT, ele tem a capacidade de reescrever o texto. O problema é que ele vai sempre escrever o mesmo texto. E nos textos, por exemplo, de vestibular, é comum nós usarmos alguns argumentos, né? Argumentos com fatos, então vou falar sobre a guerra na Ucrânia. O ChatGPT, ele vai dar possibilidades que, linguisticamente falando, né, no sistema linguístico, são até possíveis, só que na realidade não é. O professor, atento, ele vai olhar para a redação e falar assim, mas espera aí, ele está falando aqui que a guerra ela pode ser resolvida com um acordo entre as partes, que esse aluno está vendo que jornal. A plataforma gratuita ainda está em fase de testes. Os especialistas ressaltam que outros meios similares vão surgir e causar uma revolução na maneira de fazer as coisas, como foi quando surgiram os celulares, computadores e inclusive os sites de busca. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela companhia e ótimo domingo para você. Até mais.